Desenho intermediário. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Intermediário 2021.2. Fala galera, Tecno Rafa aqui e esse é o vídeo para falar sobre o curso de Desenho Intermediário. É um curso um pouquinho mais complexo do que o curso básico, né? Então o ideal é que você tenha alguma noção de desenho, tá? Se você está na dúvida, qual curso que eu entro, o básico ou o intermediário? Está na dúvida? Entra no básico. Porque aí o Denis, que é o professor que vai dar para vocês esse curso, vai poder dizer, não, você tá demais aqui, vamos para outra turma, entendeu? Agora, é muito complicado você estar no intermediário e ele falar, pô, desce pro básico, sacou? Então, na dúvida, cara, vai pro básico que você vai subir se for preciso, beleza? Então, como é que funciona o intermediário? Ele tem fundamentos mais complexos, né? Ele vai assumir que você já desenha alguma coisa, não tem que fazer o curso de desenho básico necessariamente, mas já desenha um tempo, né? Já desenha, sei lá, há alguns anos, ou tá parado e vai voltar agora, né? Tem alguma noção e só não tá tá enferrujado, né? Digamos assim, né? E o programa do curso é o programa que o Denis montou junto comigo, que é muito, muito legal. Então deixa o Denis falar um pouquinho sobre isso para vocês. Vai lá, Denis, manda ver. E aí, pessoal? Bom, eu aqui é o Denis, né? Vocês devem lembrar de mim de ontem, eu estava aqui falando sobre o curso de desenho básico e agora eu estou aqui para falar do curso de desenho intermediário, né? O Rafa com certeza já falou aí, eu sou quadrinista, sou ilustrador, né? E tenho bons anos de experiência já tenho bastante tempo que eu estou nessa área. Trabalho aí na Guará, né, com o Rafa, sou autor do Teocrasília, tenho o Belladonna também, que é um quadrinho super premiado aí, já ganhou alguns HQ Mix, teve adaptação teatral que também foi premiado, então é uma carreira legal, gosto do que eu consegui produzir, né, até agora. Agora eu sou professor aqui nas turmas de desenho do Rafa, e estou aqui para convidar, né, para falar para vocês um pouco do curso de desenho intermediário. Como vocês devem ter visto no curso de desenho básico ontem, mas não custa repetir, porque vai que você quer o de gato só nesse navio aqui. Não acredito no dom do desenho, acredito na prática. Acredito não, é real, é a realidade. Apesar de a gente ter esse curso do desenho básico para quem realmente está começando do zero, é bem iniciante, aqui no curso de desenho intermediário é realmente para quem já tem uma prática, para quem já tem algum estudo de desenho, tá? Então, se você é bem iniciante, tem o curso de desenho básico para você, vai lá na fé que eu vou te receber com todo amor e carinho, tem muita coisa para ensinar. Esse curso aqui é o curso de desenho intermediário. Também não é de desenho avançado, é de desenho intermediário. Mas é legal que você já tenha algumas noções boas, principalmente de anatomia, né? Mas eu vou passar também por vários outros assuntos, tá? Então fica tranquilo. Vamos falar um pouquinho do programa do curso. Eu começo o curso, né, procurando saber um pouco sobre vocês, tá? Sobre as suas referências, os autores que te inspiram. Então a gente tem uma conversa dessa, é importante para esse curso que eu conheça um pouco melhor, se não o trabalho de cada um, porque eu acredito que, apesar da gente ter alunos aqui no desenho intermediário que já desenham, que já tem alguma prática, algum estudo, mas vocês ainda estão se encontrando. Eu sei que vocês ainda estão se encontrando com relação à consolidação de estilo, esse tipo de coisa, então você não precisa estar completamente maduro, fica tranquilo, tá? Então eu vou querer saber um pouco mais sobre vocês e aí, cara, a gente começa a falar sobre anatomia. É claro que eu quero que você já saiba, mas eu preciso dar uma aula de anatomia para consolidar, porque eu tenho certeza que alguns alunos ainda vão ter algumas deficiências, então a gente tem que fazer uma aulinha ali para alinhar isso, tá? E aí a gente vai avançar depois para anatomia avançada, então é uma aula importante também, falar sobre desenho dinâmico, isso é uma aula muito importante, aí você vê que são realmente assuntos que já são bem descolados do básico, né? É o momento da gente pegar a galera que já desenha e botar esse povo para tirar a rodinha, digamos assim, né? Então, dinamismo, uso avançado de referência fotográfica, né? Então, eu vou passar todos os macetes que você precisa saber para entender como melhorar a representação, né, do seu desenho, tanto para uso para cenário, quanto para poses, quanto para animais, para veículos, enfim. Acho que é uma aula bem interessante, porque isso é uma coisa que todo desenhista usa, sendo bem sincero, todo desenhista usa referência para alguma coisa em algum momento. Não quer dizer que as pessoas ficam desenhando com referência para absolutamente tudo,
Não. Então, eu acho que é isso também, porque na aula eu também vou falar sobre a forma certa de se usar uma referência, né? Sem exagero, sem diminuir o seu trabalho com o desenho. Tem muita coisa que dá para fazer, eu vou mostrar isso na prática dentro do meu trabalho. Eu acho que é legal também, porque como eu sou um cara que está produzindo muito, eu acho que é muito legal poder trazer vocês para dentro do que eu estou fazendo também em alguns momentos. Então, quem faz o curso comigo acaba tendo um pouco de acesso aos bastidores do meu trabalho. Eu acho que é bem interessante poder colocar isso para vocês. Continuando, a gente vai ver um pouco de perspectiva também. Na verdade, eu queria que fosse um pouco, mas eu percebi que a gente tem que falar um pouco mais. Então, na grade do primeiro semestre, eu acabei botando uma aula mais de perspectiva do que eu esperava. Então, a gente vai ter uma aula de perspectiva básica, porque eu sei que muita gente não conhece nada de perspectiva. Algumas pessoas já têm alguma noção, mas eu acho que uma aula de perspectiva bem dada, bem executada, fazendo ali um feijão com arroz para a gente entender do básico, porque para algumas pessoas é um bicho de sete cabeças total. Então, a gente tem uma aula de perspectiva básica e uma aula de perspectiva em cenários, que é para a gente entender realmente a tridimensionalidade dos ambientes, né? Claro que eu não me aprofundo muito, porque o Rafa tem um curso, né, que fala bastante sobre isso. Para a gente aqui é importante ver isso melhor, tá? Então a gente vai falar sobre perspectiva e cenário, a gente vai falar sobre composição, planos e profundidade. Essa é uma aula bem interessante, eu amei essa aula, a galera curtiu muito. É uma aula muito útil, porque você entende como dispor os elementos, né, dentro da sua ilustração, de forma que eles façam sentido, fiquem orgânicos e você entende como apresentar, de repente, uma ideia muito complexa de forma tridimensional, né? Enfim, não posso ficar dando muito spoiler também, mas isso é um aulão. E tem uma outra aula também, que essa eu tenho orgulho. Na verdade, vão ser duas aulas, né? Uma aula de sombras, uso de sombras, e uma aula de uso de texturas. Cara, que foi uma aula que eu fiz uma aula só para os dois temas agora cara, tinha muito mais coisa para falar sobre cada um. Então, tem isso também, né? Para esse próximo período, eu peguei e dei uma reciclada em algumas coisas e, cara, o curso está muito massa. Eu tenho certeza que ele vai estar ainda melhor do que foi nesse primeiro semestre, apesar da galera já ter curtido bastante, né? Mas essa aula de sombras ela é basicamente para entender como funciona o uso de preto dentro de um desenho, né? As massas de preto, entender como a gente dá o tom para o nosso desenho pode mudar muito de acordo com o uso do preto, né? Então, tem tantas possibilidades e essa aula é muito interessante, eu uso muitos exemplos legais. Essa foi uma aula que quando eu terminei de dar eu fiquei muito animado, né? E a aula de texturas, cara, que basicamente a gente começa a entrar também numa questão do estilo, né, para ajudar a orientar a galera a entender um pouco mais, diversificar o seu olhar sobre as possibilidades, porque a gente tem tantas possibilidades, gente, e um dos objetivos do curso é tentar ajudar vocês a entenderem um pouco melhor para onde vocês gostariam de guiar o seu estilo, o seu trabalho. Isso também não é uma busca fácil, não quer dizer que é uma resposta que a gente vai encontrar já no curso. É complicado, é complexo, vem com o tempo, vem com a prática, né? A gente vai percebendo, talvez até através do olhar do outro, quando as pessoas começam a olhar e falar, esse desenho é de fulano, né? Mas a gente precisa ter as ferramentas, né? Ter a pluralidade de consumo de arte, né? De desenhistas diferentes para a gente ir capturando, entendendo o que funciona para a gente, o que não funciona, enfim. Essa aula é muito massa para isso, é muito maneira mesmo, tenho muito orgulho dela. E a gente tem também o Inktober, onde a gente tem uma prática muito intensa, né? A gente vai pedir aí, vou pedir um desenho por dia para o aluno, então eu sei que a vida acontece, todo mundo tem coisas para fazer, faculdade, o trabalho, relação, outro curso do Rafa, por exemplo, mas é um momento ali que é importante a gente dar um gás para consolidar, né, essa prática, não só a prática, não só consolidar o conteúdo que a gente estudou ao longo do curso, mas para consolidar o praticar desenho no nosso dia a dia também. Isso é muito importante para a gente evoluir, muito importante para a gente evoluir. A gente vai falar muito sobre isso durante o curso, né? E aí, durante esse mês, a gente vai ter
As aulas, né, que são semanais, elas vão ser de avaliação dos desenhos dos alunos, então é um momento de muito aprendizado, de entender onde está acertando, onde está errando, aonde pode melhorar, o que precisa melhorar e aprender com os erros e acertos dos outros também. É bem legal, é bem útil. Foi muito maneiro o desse ano, no primeiro semestre foi desenho abril, né? E enfim, então não precisa ser com tinta, né? Vai ser com desenho mesmo, não precisa também ser o melhor desenho do mundo, porque é um desenho por dia, é mais pra gente pegar ritmo e, enfim, consolidar melhor a coisa como um todo. E depois a gente tem um aulão de arte final, gente, é um workshop de arte final muito animal, onde eu apresento diversos materiais, eu faço algumas artes finais durante a aula ao vivo. A desse ano foi um aulão de mais de 4 horas, assim, eu até juntei as duas turmas, a minha intenção era falar mais de arte final no desenho intermediário, mas eu achei que todo mundo poderia aproveitar melhor se fosse um workshopzão. Claro que a turma de desenho básico talvez não mexa tanto com o nanquim ainda, né? Mas eu acho que para a turma de desenho intermediário essa aula é muito importante. A oportunidade de ter contato e de ver na prática ali como que esses materiais são usados. Então, cara, eu acho que é um prato cheio, assim. Eu sou um cara que sou apaixonado por arte final. Realmente de todos os processos de produção de quadrinho, de desenho, de ilustração, é realmente o que eu amo muito, né? Ao longo do curso a gente dá uma priorizada em trabalhar com arte tradicional, mas não é estritamente proibido trabalhar com o digital. A ideia é a gente dar uma equilibrada nisso. Mas esse aulão ele é muito voltado realmente para materiais tradicionais. Mas assim, gente, sinceramente, é muito legal, mesmo alguém que pretende trabalhar só com digital, né, ao longo da sua carreira, conhecer esse tipo de coisa, ter acesso a esse tipo de conhecimento. Gente, conhecimento nunca é demais. Então, cara, foi um aulão muito produtivo, né? Foi muito massa mesmo, a galera curtiu muito, curtiu muito. E, enfim, por fim a gente tem o INCO, que é a publicação final aí do curso do Rafa, né? Que tem trabalho de todo mundo, de todos os alunos, de todas as turmas. E a gente trabalha, no caso, o objetivo do INCO, a gente tem as últimas aulas são todas voltadas para esse projeto final. O produto final disso é uma ilustração que tem como objetivo ser, enfim, uma expressão, né, dessa evolução nossa ao longo do curso, né? Apresentar ali é um momento de relembrar tudo que a gente viu ao longo do curso, né? Então são umas últimas aulas que não é só fazer um desenhozinho e fazer ele até o final, não. São aulas onde eu vou dar uma repassada bem dinâmica por tudo que a gente viu ao longo do curso, trabalhando em cima desse tema que ainda não foi revelado, vai ser revelado para quem se inscrever depois, o tema do INCO do próximo período. E, cara, são aulas que estão sendo bem legais de dar, assim. O pessoal está curtindo, né, rever e fixar, e eu passo mais uma bateria de exercícios junto. Vou criar um desenho, não. A gente tem uma bateria de exercícios que é bem legal para ajudar a consolidar, fechar esse ciclo, e no final a gente entregar e publicar nosso trabalho bonitão. E, enfim, no final ainda tem uma dica, uma aula extra, onde a gente vai falar um pouco sobre o mercado, né? E eu vou passar o máximo de dicas que eu puder, né? Dicas de coisas pequenas, mas que são importantes no dia a dia do artista. Como, por exemplo, como é que eu escaneio uma aquarela? Porque não tem tinta que não aparece porque está muito claro, então eu tiro muito brilho, fica escuro. Eu vou explicar um pouco sobre isso, falar um pouco mais sobre o meu processo de produção e todos os pequenos macetes do dia a dia, né, que acontecem aqui no estúdio e que, de repente, um artista iniciante ou intermediário ainda não tem noção, porque ainda não chegou o seu momento de se deparar com alguns desafios, né? Então, vou tentar passar essas coisas para vocês, eu acho que pode ser muito útil. E, claro, também é um aulão para responder toda e qualquer pergunta derradeira que ainda tiverem, né, sobre, enfim, ou sobre mercado, sobre a vida de artista, ou sobre a produção em si, né, sobre a prática no dia a dia, sobre técnica, enfim. É isso. Eu acho que é um curso muito legal, que está bem completo, e ele está agora ainda não repaginado, mas, cara, tá lapidado e tá um filezinho. Eu espero poder contar aí com vocês. Quem curte
Quem está nesse estágio aí, querendo se aprofundar em alguns pontos mais específicos de desenho e que de repente é um pouco mais difícil de encontrar dicas e orientação, né? Porque às vezes a gente encontra na banca lá aquela revista, aprenda a desenhar e como fazer um corpo humano, mas na verdade aqui a gente vai trabalhar coisas que vão para bem além disso. E enfim, espero poder contar com vocês, vai ser muito legal, estou muito empolgado, tá ok? Beijão, tamo junto, até já, até mais. E é isso, gente. O preço do curso é R$170, como todos os cursos, né? É tudo padrão. E os encontros são sempre nas segundas-feiras, 8 horas da noite, beleza? Então, entra lá, faça parte disso. Tô animada para ter vocês como alunos, né? Não só eu, como o Denis também. E vai ser lindo, gente. Inclusive, se você fizer mais de um curso, tem descontinho aí, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? E, cara, fazer parte do curso e ter o trabalho final publicado, né, no Inco é muito maneiro, cara. Olha só, para quem não viu ainda, a capa do Inco desse semestre, ó. O tema é emboscada. Então, se você quer um trabalho final nesse livro, né, nessa publicação, cola com a gente, beleza? É isso, gente. Então, curte, comenta com você, se inscreve, coisa que já sabe, e até a primeira aula. Aquele abraço. Valeu!